carnaval! Então coloque a sua fantasia, porque lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que está naturalmente fantasiado de pateta e de viking, tá dando chilique com a CGU, que confirmou que existe sim um registro de imunização no nome do Bolsonaro. Precisa saber se esse registro é verdadeiro ou não, mas o Bolsonaro não interessa. Ele já começou a dar chilique, falou que vai processar o ministro da CGU, disse que vai fazer qualquer exame para provar que ele não está imunizado. Alguém falou pra ele que o exame era prostático e isso o animou. Só que não faz sentido esse chilique todo do Bolsonaro, pessoal, porque assim é uma informação, tirando o ponto de vista da transparência, irrelevante. Não vai afetar tanto assim o Bolsonaro politicamente e do ponto de vista jurídico, não afeta em nada. Então eu vejo que o Bolsonaro ele tá com medo. Medo de perder os seus apoiadores, que agora temos novos expoentes do bolsonarismo. Na sua opinião, Bolsonaro está com medo? Ele quer fazer sim um exame na próstata? Deixa seu like se você gosta do Bolsonaro chilicando e da minha fantasia. E claro, se inscreva no canal. Deixa eu tirar aqui o chapéu do Jack Sparrow para poder conversar aqui com vocês. Porque ontem, na CNN, o Vinícius de Carvalho, que é o controlador-geral da União, confirmou que existe sim um registro de imunização na carteira do Bolsonaro. E isso pode ser verdade ou não esse registro. Por quê? Temos a informação que o Bolsonaro, que a carteira do Bolsonaro sofreu alguns ataques cibernéticos no ano passado. Então essa informação pode ser uma informação adulterada. A CGU está fazendo todas as averiguações para saber se é uma informação verdadeira ou não. Mas existe sim o registro lá. Essa foi uma informação confirmada à CNN pelo Vinícius de Carvalho. Só que o Bolsonaro, pessoal, começou a dar um chilique. Um chilique que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Ele começou a dizer para apoiadores, né, ou para aliados mais próximos, isso segundo informação da CNN, que ele vai processar o ministro da CGU, que os dados dele foram divulgados de modo equivocado, sendo que nós não sabemos se esses dados são verdadeiros ou não. Há informação, há um registro, essa informação, e só. Aí ele quer falar, vai processar, que a informação, que a privacidade dele foi violada, e aí também ele começou a dizer que vai fazer qualquer tipo de exame para provar que ele não está imunizado, que ele não tomou o imunizante. Ele já tomou tanta coisa que o imunizante seria a menor picada que ele já levou na vida. Pelo menos essa é a minha humilde opinião. E o que está acontecendo, pessoal? O Bolsonaro, ele está paranoico também com essa questão. Ele acredita que há um complô, sempre o papo da vitimização, que existe, e da perseguição, que existe um complô contra ele, da CGU com o PT, para poder incriminá-lo e condená-lo. Porque vão passar a imagem que ele é um hipócrita, que ele estimulava as pessoas a não se imunizarem, mas ele na verdade, às escondidas, havia se imunizado. Então ele colocava a população em risco enquanto ele estava garantido, estava protegido, e isso poderia piorar a situação jurídica dele na interpretação dele. Só que essa informação, pessoal, ela é irrelevante se o Bolsonaro foi ou não imunizado. Claro, do ponto de vista da transparência, saber se o Bolsonaro, durante a crise sanitária, se imunizou ou não, até vale. Só que tirando esse aspecto, até as pessoas mais ligadas à esquerda, comentaristas no caso, desconsideram essa informação. O Leonardo Sakamoto, que é um comentarista de esquerda, também dá essa informação como relevante, a não ser pelo ponto de vista da transparência. Porque assim, do ponto de vista jurídico, o que o afetaria? Nada. O próprio abandonou a política, o próprio já é garantia que vai ser caçado politicamente, não vai poder disputar 2026. Então o que muda para ele, politicamente? Nada. Você sabe desse abandono do Bolsonaro da política, link aqui no card. E do ponto de vista jurídico, o que mudaria para o Bolsonaro ter se imunizado ou não? Também não muda absolutamente nada. E eu tenho certeza que o Bolsonaro, ele tem advogados que já devem ter falado isso pra ele. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Então por que o chilique? Qual é o medo do Bolsonaro? Porque ele tá com medo. Alguém que dá tanto chilique como ele tá dando a respeito desse assunto é por conta do medo. E eu vejo que o Bolsonaro, ele tem medo porque ele acredita que ele pode perder apoio de alguns apoiadores. E por que eu vejo isso? O Bolsonaro, ele simplesmente poderia falar o seguinte: olha, eu nunca defendi que vocês não tomassem o imunizante. Também nunca defendi que vocês tomassem os imunizantes. Eu sempre defendia a liberdade de escolha.
E pronto. Quem quer tomar, toma. Quem não quer, não toma. E se você for pegar as falas do Bolsonaro, ele de fato tem argumentos para defender esse ponto de vista. Claro que ele levantava questões falsas a respeito do jacaré, também do imunizante com associação à doença do Cazuza. A gente sabe de tudo isso. Mas ele pode simplesmente falar, não, eu levantava questionamentos. Então a defesa dele diante dos seus apoiadores para não perder apoio, pô, tá garantida. Pelo menos assim eu vejo. Mas tem alguns elementos novos aí nessa dinâmica do Bolsonaro com os bolsonaristas que eu vejo que aí pode estar o medo do Bolsonaro. Até, pessoal, o final de 2022, ou até o final do segundo turno de 2022, o Bolsonaro ele poderia fazer qualquer coisa que ele não seria visto como sendo um hipócrita para os seus apoiadores. Mas ele sabe que a situação mudou. E é por isso que ele está com receio. Porque essa nova dinâmica do bolsonarismo é o que assusta o Bolsonaro. Pelo menos essa é a minha interpretação. E por quê? O Bolsonaro está distante do Brasil. Ele está distante da política. E ele está vendo novos expoentes do bolsonarismo surgindo. Como no caso, Tarcísio de Freitas, que tem um cargo importantíssimo, que ele é governador de São Paulo. O Romeu Zema, que também tem outro cargo super relevante, ele é governador de Minas Gerais. E a própria Michelle. Então existem expoentes do bolsonarismo começando a surgir. E o Bolsonaro, ao passar a imagem de hipócrita, que ele fala uma coisa ou falava uma coisa para os seus apoiadores e depois fazia outra, ele pode começar, mesmo que de modo muito diminuto, a frustrar alguns apoiadores que tendem a migrar para esses outros expoentes do bolsonarismo. Isso pode provocar rachaduras no movimento bolsonarista, que podem ficar cada vez mais acentuadas com o passar dos próximos 4 anos. Essa é a minha interpretação para esse medo do Bolsonaro. Pode ser a paranoia? Pode. Mas eu também vejo que ele está com medo de perder apoio, porque isso já foi falado para o Bolsonaro. Você vai perder apoio dos seus apoiadores se você não começar a mostrar que você é relevante politicamente aqui no Brasil. Porque o bolsonarismo, e eu tenho falado para vocês em vários vídeos, é um movimento que já foi. Já acabou o bolsonarismo. O que nós temos agora é um neobolsonarismo. Da mesma forma que esse movimento bolsonarista ele se transformou da época do malufismo, era o movimento dos apoiadores da ditadura, depois virou malufismo, o bolsonarismo ele está se transformando. E essa transformação vai deixar o Bolsonaro para trás. E ele teme isso, porque o Bolsonaro ele precisa da sobrevivência política dele. É a única coisa que ele sabe fazer. Ah, mas ele está garantido com a aposentadoria. Beleza, mas o Bolsonaro ele só sabe ser político. Ele só sabe, na verdade, ser um militante político. Sem isso, ele simplesmente não existe. E é por esse motivo que ele está tremendo de medo e de dentadura batendo. Mas você concorda comigo? Coloque nos comentários.